Opa! A graça e a paz de Deus, de novo. Eu sou o professor Michael Douglas. E é sempre bom estar com você aqui falando. Espero que você curta e goste das minhas reflexões, ok? Estamos nesse vídeo aqui tentando compreender, dando continuidade ao anterior, o pensamento da história de Hegel, aquele que pensou a filosofia da história. E a partir dessa ideia, nós nos deparamos com aquilo que ele chamou de movimento dialético da história. Como a história é sujeito e a história está sempre em evolução, o ser humano, enquanto consciência no mundo, está evoluindo a partir deste desenvolvimento da história. Mas como se dá esse desenvolvimento? E por que eu falava tanto em três no Hegel? Porque pensar o desenvolvimento é pensar numa relação triádica entre uma tese, uma antítese e uma síntese. A história inteira se desenvolve a partir dessas três realidades e é um ciclo constante, onde as coisas que são deixam de ser para se tornarem coisas melhores. Este processo entre o ser e o nada são imprescindíveis na lógica hegeliana. Por isso o nome tese, antítese e síntese. Para entender isso aqui, você tem que pensar na ideia do espírito. Este espírito que está se desenvolve a partir de momentos que são desenvolvidos a partir de três momentos. Essa triádica em Hegel, que é incrível por sinal, mostra que tudo para ser tem que se deparar com aquilo que não é, porque a única possibilidade da evolução está nessa contradição. Então, tese, antítese e síntese, desde os tempos mais remotos da história até os dias atuais, nós já passamos por isso várias vezes, e é assim que a história tem evoluído no decorrer do tempo. Sabendo então que a história desenvolvendo é o espírito do mundo e sabendo que este espírito do mundo está ali desenvolvendo também a consciência humana, vamos tentar dar alguns exemplos do que seriam essa tese, essa antítese e essa síntese. Vamos começar pensando, por exemplo, na cosmologia dos pré-socráticos. Pensa aí em Tales de Mileto. Tales de Mileto disse: tudo é água. Um discípulo de Tales de Mileto, tentando justificar que a origem do mundo não era água, vai dizer: não, Tales, não é a água, é o ar. Outro vai dizer: é o apeiron. Aí você pensa, negou, é a antítese do processo. E a partir desta negação nós podemos ver um outro pré-socrático, ou outros, eu vou usar o exemplo aqui do Empédocles de Agrigento, que vai dizer que não é a água, não é o ar, mas sim os quatro elementos dentro de um movimento da discórdia. Tese, Tales, antítese, Anaxímenes, síntese, Parmênides. O pensamento de Parmênides vai ser pensado, vai ser negado para ser reconstruído de outra forma, e assim se deu todo o entendimento cosmológico até conseguirmos compreender, por exemplo, o pensamento dos grandes cientistas do século XVI, XVII e XX, que tentam entender como esse mundo e esse universo funcionam. Outro exemplo que eu acho bem importante você entender, porque está bem fresquinho na cabeça, porque eu passei os vídeos há pouco tempo, é você pensar em René Descartes, que dentro do século XVII abriu a ideia de uma epistemologia. Todo mundo queria conhecer e acreditava na efervescência da razão. Aí vem os empiristas e dizem: não, a razão não tem ideias inatas, nós temos que conhecer por meio das experiências. E a ciência começa então a se valer dessa ideia empirista, até que vem Kant. Olha a síntese: a razão sozinha não pode, a experiência sozinha não pode, quem pode
São os dois juntos, em conjuntos, conhecendo algo limitado do mundo. A história, então, não chega a um aperfeiçoamento sem se deparar com esse processo contraditório. Um último exemplo que nós poderíamos pensar aqui é sobre o pensamento da ética, da moral. Hobbes vai dizer que o homem é essencialmente mal, portanto, suas ações são determinadas pelo mal. O Pico della Mirandola vai dizer que o homem é totalmente livre, porque é milagre, é criação de Deus. Então ele age de forma livre, ele não age segundo instintos maus. Aí você vê um terceiro filósofo que se chama Maurice Merleau-Ponty, que vai dizer que não podemos pensar o homem nem livre totalmente, nem determinado pela natureza totalmente. Ele tem sempre ali uma liberdade situada. Então, Merleau-Ponty não chegaria nessa conclusão sem se deparar com a contradição de Pico della Mirandola diante de Thomas Hobbes. Kant não chegaria nessa conclusão se não se deparou com o pensamento dos empiristas e racionalistas e tentou superá-los. E assim você começa a entender que a história para Hegel sempre se fez assim. E é graças a isso, por exemplo, que a escravidão não existe mais, porque os processos históricos vão fazendo com que a consciência vá se tornando cada vez mais evoluída até chegar naquele pleno movimento. Diante disso aqui, nós vamos nos deparar agora com aquilo que eu posso chamar, ou que Hegel chamou, do desenvolvimento do espírito triadicamente. Como é que o espírito, podemos falar desse desenvolvimento do espírito de uma forma mais triádica? O espírito passa por 3 momentos. Da mesma forma que no sistema nós nos deparamos com 3 momentos, a essência, o ser, a natureza e o espírito, esse espírito se desenvolve a partir de 3 movimentos: subjetivo, objetivo e absoluto. O espírito subjetivo, ou a primeira fase do espírito do mundo na história, é o espírito subjetivo, ou a razão subjetiva. É aquela que se refere ao indivíduo, à consciência individual quando nós nos reconhecemos enquanto pessoas no mundo. O segundo movimento do espírito é o espírito objetivo. Esse se refere à razão objetiva, se refere à ideia de coletividade. Quando aquela consciência individual se percebe em meio a outros, nasce aqui a ideia de sociedade, de Estado, de cidade. É a coletividade. Mas ele desenvolve mais ainda. E nós temos aqui o espírito absoluto. Nesta ideia de espírito absoluto, a consciência coletiva é superada e passa a ser a consciência de todos no Estado. A consciência do Estado passa a ser a consciência humana, porque vai dizer Hegel que fora do Estado não somos nada. E estar dentro do Estado é a maior caracterização de moral e de liberdade dentro do ser humano. Então, a partir desses 3 espíritos, nós vemos desenvolvendo o quê? Nós vemos desenvolvendo essa nossa história, junto com ela o que nós somos, a nossa consciência vai desenvolvendo. E para que tudo isso? A conclusão de Hegel é que este desenvolvimento vai culminar naquilo que nós podemos chamar de estado perfeito. O estado perfeito só vai nascer na plena realização do espírito, onde as consciências humanas chegaram ao seu ápice, onde as consciências humanas conseguem se pensar enquanto consciência de si mesmo, ele, os outros e o Estado. As manifestações por meio da arte, da filosofia, vão ilustrar este movimento que todos ali vão estar dependentes daquele Estado. Mas não é uma dependência forçada.
é uma dependência reconhecendo a única forma de ser livre e ser feliz. Porque a partir desta evolução, nós teremos necessidade disso, diz Hegel. Aí você pode pensar assim comigo, professor, parece meio contraditório a liberdade diante dessa lógica de Hegel que tudo é feito pelo Estado e que eu sou dependente do Estado. Vamos pensar. Para Hegel, a ideia de liberdade está inteiramente ligada a essa capacidade evolutiva que nos foi proporcionada pelo Espírito. Em outras palavras, como o Espírito está se desenvolvendo e necessariamente não é facultativo, eu estou me desenvolvendo com o Espírito, a ideia da liberdade, na sua plenitude do Espírito, é justamente essa necessidade do Estado. Porque o Estado só quer o melhor para o seu povo. Então, aquele que for o Estado, ou aqueles que forem o Estado, devem viver também com esta evolução do pensamento em função dos outros. E daqui nasce essa ideia de Estado perfeito em Hegel, da importância do Estado na filosofia hegeliana. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que não tenha sido difícil, porque Hegel é um filósofo complicado. Não falei sobre tudo, mas falei o que era necessário para este momento, ok? Um abraço e muito obrigado por assistir.